presidente Jair Bolsonaro assinou na tarde de hoje uma medida provisória que altera o Marco Civil da Internet, reforçando os direitos e garantias dos usuários da rede, combatendo a remoção arbitrária e imotivada de contas e perfis conteúdos por provedores. A medida tem como objetivo dar maior clareza às políticas, procedimentos, medidas e instrumentos utilizados pelos provedores de redes sociais para cancelamento ou suspensão de conteúdo e contas. Na prática, ele evita a censura realizada pelas Big Techs. Além da exigência de justa causa e motivação em caso de cancelamento, suspensão e exclusão de conteúdos e funcionalidades das contas das redes sociais, o texto prevê o direito de restituição do conteúdo disponibilizado pelo usuário da rede. Eu considero essa medida do presidente Bolsonaro talvez uma das mais importantes do seu governo. Eu vou dizer por quê. Acompanhando de perto aqui a política americana, eu sempre digo que a gente que estuda política nos Estados Unidos tem uma vantagem em relação às pessoas que só acompanham a política no Brasil, porque quase tudo que acontece no Brasil é um retrato do que aconteceu nos Estados Unidos há algum tempo. E tem uma razão para isso. Hoje em dia, o Brasil praticamente não tem mais intelectuais de esquerda. Quase todos os intelectuais de esquerda no Brasil foram extintos. Então, o que a esquerda brasileira faz nada mais é do que copiar a esquerda americana. Existem algumas teorias para isso mais conspiratórias, que tem uma sala num porão com reptilianos que estão lá pensando quais são os planos para o mundo. E eu não penso exatamente dessa forma, não. Eu acho que há um vazio intelectual tão grande que a única coisa que as pessoas conseguem fazer no Brasil é copiar o que os americanos fazem. E qual foi a estratégia? Claro que há adaptações, mas qual foi a estratégia dos americanos para retirar um governo bem-sucedido do presidente Donald Trump do poder? Bom, primeiro, Covid, né? Sem dúvida nenhuma, o vírus se tornou um instrumento político gigantesco e esse instrumento político teve um impacto muito grande na economia americana, nas economias globais, mas certamente na economia americana no ano da eleição americana, e a economia americana tem sempre um impacto muito grande eleitoral. Também utilizaram o Covid para, como o Jason Miller disse na entrevista que concedeu aqui ao Terça Livre, eles também utilizaram Covid como desculpa para mudar várias regras eleitorais de forma, inclusive, ilegal, mas deram um jeitinho e usaram como uma desculpa, ou como você falou agora há pouco, um subterfúgio, para imprimir essa quantidade colossal de cédulas por correio, várias delas hoje sabidamente falsas. Mas nada disso teria sido possível, ou seja, estamos falando aqui, a primeira etapa de falta de transparência ou falta de integridade, esse é o termo correto, falta de integridade no processo eleitoral. Mas nada disso teria sido possível sem outros dois componentes. O primeiro componente foi a imprensa acobertando, e de novo, como a gente falou na entrevista com o Jason Miller, a imprensa acobertando todas as ilegalidades, todas as suspeitas, a imprensa fazendo campanha abertamente para o Joe Biden e massacrando o Donald Trump. Mas ainda assim, mesmo com esses dois fatores, esse plano ele não teria dado certo se as pessoas pudessem falar livremente nas redes sociais. Então, o que aconteceu? No meio da campanha eleitoral, no meio desse processo de Covid, as redes sociais se tornaram cada vez mais agressivas no cerceamento da liberdade de expressão e na censura de conteúdo, a ponto de culminarem no dia 6 de janeiro, quando os Estados Unidos estavam discutindo os rumos da sua democracia, eles censuraram e bloquearam o presidente dos Estados Unidos. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque quando, há tempos atrás, toda vez que eu converso com alguém do governo, com o presidente, com pessoas ao redor do presidente, eu sempre digo o seguinte: o Brasil tinha duas coisas muito importantes para tratar nesse ano do ponto de vista da sobrevivência da democracia. Uma era o voto impresso. Infelizmente, a gente perdeu essa. Perdeu, a princípio, pelas vias naturais, não há o que ser feito. O processo democrático se esgotou, uma pena, o governo deveria ter tido uma articulação melhor, o governo deveria ter sido mais duro, as instituições deveriam ter funcionado de forma mais duras para impedirem que tivesse havido o lobby do ministro Barroso dentro do Congresso. Enfim, perdemos esse caminho. Agora, há um outro caminho que a gente não pode perder,
que é a nossa capacidade de falar. E não tenham dúvida, não tenham a menor dúvida, se as coisas continuarem do jeito que estão, nenhum de nós, talvez eu aqui nos Estados Unidos gozo com um pouco mais de liberdade, mas nenhum de nós vai ter a oportunidade de falar no ano que vem. Todos os bolsonaristas vão ter as suas contas bloqueadas, todos todos os canais, que mesmo que não sejam bolsonaristas, mas que tenham um viés conservador, vão ter as suas contas bloqueadas e eles vão achar uma desculpa qualquer, como tem usado até agora, inclusive para discussão dos assuntos relacionados à pandemia. Eu diria mais, eu diria que essa censura da Big Tech, como várias coisas que eles censuraram até agora, elas custaram vidas. O pessoal gosta de acusar um ou outro de genocida, não sei o quê, mas hoje já se tem ampla evidência favorável, por exemplo, ao uso de vários medicamentos que eram cuja palavra era cuja a utilização eram proibidas de serem sequer debatidas nas redes sociais. Você tem, por exemplo, a questão da responsabilização e das origens do vírus, que hoje já se tem um alto grau de certeza que tiveram origem de laboratório, que tiveram origem de um vazamento no laboratório de Wuhan, e o mundo poderia ter agido de forma muito diferente para lidar com essa pandemia, não fosse isso. A ineficácia do lockdown, que era uma coisa que também não poderia ser discutida e hoje já é quase consensual no mundo, e das medidas restritivas. Tem muitos assuntos que deveriam poder ter sido discutidos e não foram por causa dessa censura das redes sociais. Então, claro, qual o caminho daqui para frente? Bom, eu recomendo que todo mundo entre no Getter. Eu, hoje em dia, estou usando o Getter para caramba, porque a gente não quer ficar na mão dessas plataformas. Mas não é o suficiente. A maioria do Brasil ainda tem só Twitter, só tem Facebook. A magnitude para as eleições do ano que vem talvez não sejam iguais. E a gente precisa, eu acho que o presidente, havia uma expectativa de que o presidente fizesse um decreto, e eu achei que ele agiu bem fazendo uma medida provisória. O problema é que medida provisória tem 60 a 120 dias para ser aprovada pelo Congresso, ou então ela caduca e para de valer. E a gente já teve medidas provisórias muito importantes que caducaram por inação do Congresso. Vamos ver se o Congresso Federal vai fazer, se o Congresso Nacional vai fazer o seu papel de fazer essa lei valer. É importante sempre a pressão popular. Acho que o Brasil, no 7 de setembro, dá um recado importante de que está vigilante para os seus mandatários, para as suas autoridades. E agora, o outro risco muito importante que a gente tem que levar em consideração é, no Brasil, mesmo que exista uma lei que é muito clara, muito evidente, muitas vezes os nossos juízes, que são quem realmente manda no país, decidem que a lei não vale. Então, para o STF considerar essa medida inconstitucional, para ele fazer uma nova interpretação, ou mesmo para juízes de instâncias inferiores decidirem que não deve ser, de que a lei não deve ser interpretada da forma que a medida provisória diz que deve ser, não custa muito. Eles alegam um princípio qualquer lá e no final a lei acaba não valendo. Por isso que eu acabo. Acho que a gente deve ter o máximo possível de meios para se comunicar. O Getter é um deles, o Telegram é outro deles, mas o mais importante é: o presidente Jair Bolsonaro não conta com apoio de mídia, não conta com apoio de nada. A única coisa que ele conta do apoio é comunicação direta com o povo. Se ele não tiver comunicação direta no povo no ano que vem, aí não adianta, não precisam nem fraudar as urnas eletrônicas, porque quem não consegue falar, quem não consegue se comunicar, não consegue ganhar a eleição.